Olá! Abordaremos hoje os aspectos relacionados à pejotização e à terceirização no ambiente de trabalho previstos na CLT e legislação complementar e alterados pela reforma trabalhista. Muitas dúvidas surgem em relação a esses dois temas, a diferença entre eles, principalmente se nós podemos, afinal, terceirizar as atividades afim da empresa. Temos agora, nessa quinta-feira, no dia 30 de agosto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vem abordando esse foco. É isso que vai tratar este webinário de hoje. Para tanto, nós estamos com o consultor da área trabalhista e previdenciária da consultoria Lefisc, Dr. Anselmo Bandeira. Bom dia, Anselmo. Bom dia, Ângela. Muito bem, Anselmo. Podemos dizer o que significa para os nossos participantes a pejotização e se há diferença entre ela e a terceirização? Sim, há diferença. A pejotização, ela é uma figura que a Justiça do Trabalho utilizou para sintetizar quando existe a simulação de uma empresa em relação a ela como tomador único, ou seja, significaria um desvirtuamento da regra legal que define, não é, que a empresa ela tem que ter uma autonomia em relação a essa situação para não criar as responsabilidades que nós vamos detalhar mais adiante, que é também pelaquilo que o seu prestador de serviço faz. Então, ela num primeiro momento parece econômica com relação aos encargos para as empresas e pode parecer tentadora, vantajosa para o trabalhador, mas se for fiscalizado ou houver um processo judicial, a tendência do judiciário reconhecer que a empresa não responde isoladamente é muito pequena. É muito fácil se conseguir uma responsabilização da empresa com a pejotização. Ou seja, uma empresa criada para satisfazer aquele momento, aquela necessidade que a empresa julga que poderia ser feito por um terceiro. Certo. Como a Justiça do Trabalho tem tratado, então, a pejotização? Ela recebe o pedido do trabalhador com relação às empresas justamente porque logo adiante as partes, e principalmente aquele que reclama contra a empresa, verifica que ele permanece com as mesmas condições na condição que estava como empregado e a relação posta através de uma PJ não foi suficiente para essa relação ficar caracterizada conforme define a reforma trabalhista, ou seja, na sua totalidade respaldo da lei. E principalmente que até a edição da reforma trabalhista não existia lei regulando o assunto. Verdade. Aí o judiciário firmou um entendimento para evitar essa simulação. Uhum. E como é que se caracteriza essa fraude? Essa fraude se caracteriza da maneira em que a empresa trata uma PJ, sendo com as mesmas características, principalmente ocorrendo o requisito do vínculo, que é a subordinação. Então, quando a gente tratar da terceirização, podemos falar que exerce a empresa um certo direcionamento, mas na pejotização ela realmente fica com fraude ao artigo 9 da CLT, que é uma submissão, um ordenamento econômico de ordens e requisitos, ou seja, em termos práticos, só se mudaria a relação e não os fatos que caracterizam a regra, né, que podem caracterizar o que o judiciário vai julgar, além do que tem documentalmente, o que realmente estava acontecendo naquela relação. Constituindo um vínculo ainda. Exatamente, fica o vínculo permanente, ele só mudaria, a gente dizeria assim, os polos, né? Passaria entre duas empresas e o terceiro, que é o seu ex-empregado, mas na prática a relação continua existindo da empresa direcionar o trabalho da empresa terceirizada na figura da pejotização, ou seja, ela não efetivamente respeita o regramento. Tenta-se legalmente separar, mas de fato não é mudado. Não é mudado. Isso mesmo. E quais são as consequências da pejotização, então? As consequências da pejotização, elas são bastante grandes, porque a partir do momento que tu tiver uma autuação sobre essa mão de obra, que tu tiver a ação trabalhista, a empresa responde por todas as obrigações, porque
o Judiciário e também pode ocorrer o Ministério do Trabalho, eles não reconhecem o terceirizado como PJ. Aquela pessoa jurídica na pejotização, numa ação da fiscalização ou na ação judicial, não existe nem a necessidade, como se conhece no direito, de despersonalizar a pessoa jurídica, porque na verdade ela foi criada e interposta para criar uma situação que os fatos não vão confirmar. Aí a empresa vai responder pelos encargos de tributação, dos encargos sociais, vai acabar tendo que recolher para este trabalhador, na continuidade daquele vínculo extinto de forma equivocada, pela manutenção das obrigações como empregado seu anteriormente e na sequência da relação. Certo. Então nós poderíamos dizer, então, Anselmo, que os empregados que façam uma PJ, ou seja, uma pessoa jurídica, a empresa, ela será responsável subsidiariamente, certo? Sim. Então você poderia explicar para os nossos participantes o que é a responsabilidade subsidiária? É muito importante a gente definir, porque há uma confusão nos conceitos e para os operadores do direito, para nós como responsável nas empresas, como a Lefisc na sua orientação técnica e para o empresário ter conhecimento dessa regra, dessa figura jurídica, ela tem uma distinção muito da solidariedade. A solidariedade significa que eu respondo, o exemplo de uma empresa dá para a gente tratar desse conceito. Eu tenho uma responsabilidade limitada numa sociedade, então é uma responsabilidade solidária. Na subsidiária significa o seguinte: tudo aquilo que deixou de ser cumprido no regramento jurídico daquela relação, eu vou responder por ele. Existe a diferença com relação ao ente público e à empresa privada. O ente público, a legislação exige que ele apareça na demanda, na ação ou na fiscalização para ser considerado responsável subsidiário, que é isso que a súmula tratava até pouco tempo atrás, lá no seu inciso 3º, que o ente público só responde sendo chamado. Já as empresas em geral, não é? A empresa que toma o serviço de terceiro, ela vai responder por tudo aquilo que deixou de ser cumprido em relação àquele trabalhador, ou seja, aquela empresa que é a empregadora real, que terceirizou, que foi contratada no serviço terceirizado, ela vai ter no chamado, na chamada condenação que pode ocorrer, a empresa contratante dos serviços terceirizados a responder por todo o passivo trabalhista que pode ter decorrido dali. A empresa não tem os encargos em dia, atrasa salários, tudo isso a empresa contratante subsidiariamente vai responder no chamado mediante ação fiscal e no processo judicial. Então a responsabilidade subsidiária parecia anteriormente que nós entendíamos que ela deveria ser chamada, não primeiro em relação ao seu empregador. Não, a legislação já prevê e o judiciário pode aplicar. Não, tu também é parceira nas responsabilidades com relação àquilo que é muito importante. A empresa não é porque existe uma terceirizada que ela vai ficar desatenta com o regramento e não lembrar que lá para frente, se não deu certo aquela relação, o contrato é rescindido, os trabalhadores não vão ficar desamparados. Inclusive, o judiciário pode definir liminarmente a responsabilidade subsidiária com relação aos alimentos, que é a figura o salário devido naquele período para os trabalhadores. E a ação continua em curso. Essa a grande preocupação ou a necessidade que os empresários têm que ter com relação à subsidiariedade, que é uma responsabilidade que decorre justamente dos fatos, e aí é descaracterizado aquela terceirizada como responsabilidade única. Então eu sou subsidiariamente, ou seja, eu venho depois, mas posso responder pela totalidade. Este é um cuidado que todos os empresários têm que ter nessa relação de pejotização, porque eles respondem meio que diretamente em relação àquilo, porque se a tomadora do serviço efetivamente não cumprir as obrigações com aquele empregado, então, diretamente aquela contratante é que vai assumir esses encargos. Então, é um cuidado que tem que se ter. Muito bem, vamos falar um pouquinho da terceirização e principalmente com a reforma trabalhista que tivemos pela Lei 11.367. Então, nós vamos falar, o que é a terceirização, Anselmo?
A terceirização significa que nas relações comerciais, na relação do serviço prestado, o legislador, com a reforma trabalhista, autorizou, com o ordenamento jurídico, que a empresa possa passar para terceiros as suas atividades. Até o evento da reforma trabalhista, nós tínhamos isso somente disciplinado pela súmula, que é a jurisprudência do TST, com relação às relações que nós mencionamos anteriormente. A lei 6.019, que foi modificada, ela inclusive traz a possibilidade de eu tomar serviço do terceiro em todas as gamas da tua cadeia produtiva do regramento. Então, o que nós poderíamos ter hoje inicialmente? O terceiro nas grandes empresas, ele é um terceiro devidamente constituído, que está no mercado prestando serviço para vários tomadores, para várias empresas. E o exemplo que a gente pode trazer anteriormente aqui, que é bem conhecido de nós, são as empresas que a própria regra, que a disposição da súmula autorizava. Por exemplo, uma empresa de vigilância, uma empresa de limpeza. A empresa de limpeza faz contrato com as empresas privadas e com o ente público e ela presta serviço para vários tomadores e coloca o seu trabalhador lá. Agora, com a reforma trabalhista, a terceirização recebe o evento, ou seja, disciplina, o regramento que eu poderei terceirizar as minhas atividades da cadeia produtiva. Então, nós pegamos um exemplo como a consultoria Lefisc. A Lefisc pode, a partir deste momento, contratar uma empresa terceirizada para cuidar especificamente do seu financeiro, por exemplo. Pode contratar para cuidar da pessoa da recepção que atende os colegas de trabalho. Então, ela não existe essa preocupação, que era uma insegurança que existia no ordenamento pela ausência de uma regra, para que a empresa volte a produzir mais, para que a empresa tenha realmente os conceitos mais arraigados do direito, diziam que seria uma precarização. E é isso que o judiciário julgava antes com relação à pejotização. Era uma relação precária, porque ela não estava amparada pela lei e ela vinha de um entendimento da doutrina que necessariamente não era o que a fiscalização poderia seguir, não era o que o judiciário poderia julgar, porque o legislador não havia criado a norma, existia o vazio. E agora nós temos segurança jurídica para essa relação se instalar, ser saudável e realmente resolver a necessidade dentro da cadeia produtiva. Serviços, que é muito utilizado, o ramo da hotelaria utiliza muito a terceirização, vai ter isso regularizado, porque dentro de um hotel eu tenho todos os setores que eu posso ter a terceirização. Então eu posso ter o meu gerente como empregado e os demais trabalhadores trabalharem regularmente pela terceirização. E quais são os requisitos para se ter uma empresa de terceirização? Os requisitos, eles são os básicos que nós teríamos, ou seja, a terceirização, a empresa tem que estar com o seu contrato registrado na junta comercial, ela tem que ter o seu objeto para serviço terceirizado e, muito importante, ela tem que ter um capital atribuído. O legislador criou que a empresa terceirizada ela vai ter o capital de acordo com o seu quadro funcional. Então, um exemplo, o primeiro item da lei, ela diz para nós, se tu tiver uma terceirizada, ou tu quiser contratar uma terceirizada, eu como tomador, empresário, atento a essa questão, no contrato social ele vai ter uma cláusula que todo mundo terá como obrigatória, definir a quantidade de capital social de acordo com o seu quadro de empregados que eu possa colocar no meu tomador. Então, na ótica da terceirizada, ela tem que ter um capital de R$10.000 para ter 10 empregados. E assim a lei vai ampliando de acordo com a quantidade de trabalhadores. Por quê? Porque isso, para o tomador, ele vai examinar o contrato e verifica que aquela empresa ela tem esse objeto para prestar o serviço, porque ela tomou o cuidado do requisito legal, que é ter o capital de acordo com a quantidade de trabalhadores. Ou seja, ela tem patrimônio. E aí que vem a figura da questão da responsabilidade subsidiária, porque eu também, na execução do direito, na execução do cumprimento das regras, eu tenho que observar isso. Porque nós partimos do princípio que o contratante, ele vai ser uma espécie de administrador dessa boa relação.
E todo o empresariado, toda a gama de empresas vão contratar o terceirizado a partir do momento que ele também tiver uma segurança, porque nós mencionamos há pouco, essa responsabilidade, ela não é direta, mas ela é ampla. Claro. E aí a terceirizada tem que ter os seus requisitos de acordo com a regra, tomar o cuidado com relação aos direitos dos seus trabalhadores, e elas vão ter que trabalhar com uma parceria muito maior do que existia até agora, porque os direitos dos trabalhadores, eles são com relação aos eventos de obrigação fiscal e tributária tão igual para o tomador com relação à obrigação que ele teria com o prestador de serviço. Agora, tem determinadas regras que a terceirizada vai ser disponibilizada pelo tomador, que nós podemos detalhar mais, que, por exemplo, é a questão com relação às normas de alimentação, normas de segurança, né, que aí eu tenho que verificar se o tomador tem aquela exigência legal, aí eu ofertar. Não é? A diferença entre eu ter um atendimento ambulatorial na sede da empresa e a diferença de eu ter um convênio. Essa questão, existe direito para os trabalhadores, mas aí nós vamos verificar que o legislador deixou e essa forma bastante abrangente e clara, ou seja, eu vou atender o direito do trabalhador terceirizado naquilo que se refere à alimentação, se eu sou uma empresa dentro das regras da segurança e saúde do trabalhador, obrigado a ter refeitório, por exemplo. Se caso eu não tenho, eu não preciso alcançar o direito do terceirizado, mas eu tenho que zelar se lá na convenção daquele terceirizado não existe uma obrigatoriedade dele ser alcançado com o vale-refeição, que é muito comum. Se ele está cumprindo com o regramento com relação às obrigações que das normas de segurança, porque ele vai ter que olhar, e aí vem o implemento do e-social, muito importante. Eu tenho um ambiente de trabalho definido dentro do regramento, e o terceirizado, né, vai ter que também ter, de acordo com aquelas situações, ou digamos assim, o direito ao ambiente, ou a indenização do ambiente insalubre. Na verdade, as duas empresas têm que caminhar juntas nesse aspecto. E essa questão financeira aí que você falou, achei bem interessante, porque é um respaldo para contratante. Como você disse aqui, são 10 mil capital para 10 empregados, a exemplo. Isso mostra que a empresa a ser contratada mostra a saúde financeira dessa empresa para a contratante observar esses dados. Né? Muito bem, Anselmo. Mesmo com a reforma trabalhista, há aspectos da súmula 331 do TST que tem respaldo na lei. Você pode nos explicar sobre esse assunto? Sim, o tribunal fez uma reunião no primeiro semestre e foi bastante noticiado pela imprensa que foi criada uma comissão de ministros para verificar com a reforma trabalhista o entendimento de algumas súmulas que vieram ser disciplinadas ou alteradas pela lei. E uma dessas é a questão da terceirização. O que nós vamos ter nesse período entre a mudança do conceito, a reedição da súmula com adequação da lei, esses aspectos que nós estamos tratando. O judiciário vai olhar a novidade, ou no julgamento a novidade da regra que amplia essa obrigação, mas ao mesmo tempo ele não vai poder deixar de lado o que a súmula disciplinava, porque a súmula ela trazia um ordenamento, uma orientação sem previsão legal. Correto. Então esse aspecto da súmula que fala da responsabilidade subsidiária que nós mencionamos há pouco, ele vai permanecer e digamos assim que ele pode inclusive ser revitalizado em função de que a lei resolveu este impasse. Então a súmula pode colocar essa redação colocando em função de que ela poderá ser uma mantedora, porque nós não podemos esquecer que antes da reforma nós tínhamos uma ausência legislativa. E o nosso ordenamento jurídico, ele nesse aspecto, ele não é específico na retroatividade da regra, mas se nós tivermos a responsabilidade subsidiária de alguém que já tinha um contrato terceirizado antes da lei, ele vai ser julgado com as duas regras, ou seja, a regra que nós chamamos, tecnicamente não é uma regra, porque era uma disciplinada em súmula, mas para o ordenamento a gente tomava aquilo como referência. Aí eu vou ter dois momentos na lei para analisar.
os contratos com relação anterior à reforma trabalhista e os contratos posteriores. Posteriores eu tenho o disciplinamento da lei que está, um encaminhamento novo, um encaminhamento amplo e um bom encaminhamento na reforma trabalhista nesse aspecto. Os empresários podem ouvir as críticas em contrário sobre tudo isso, mas isso é uma novidade que se insere no mercado de trabalho e, como nós falamos há pouco, a relação ela sempre parte de um princípio que ela é saudável. Eu não vou fazer uma relação... como a empresa que antes não tinha um capital, que era muito comum, e aqui não é nenhuma crítica setorizada, mas nós tínhamos muitos que prestavam serviço na área da limpeza da vigilância, ou muitas cooperativas que se transformaram em empresas terceirizadas e os trabalhadores não tinham garantido os seus direitos. E nesse aspecto a regra legal veio resolver e ela vai ser olhada, porque a prescrição trabalhista ela é quinquenária, de 5 anos. Então a relação anterior ela pode receber inclusive um julgamento até mais eficaz quando o magistrado vai olhar. A lei regulou, ela deixou essa responsabilidade, mas a relação já existia antes. Antes eu olho o quê? Olha a súmula. Nesse aspecto não retroage a regra, mas o que é? O julgamento do pedido em função da prescrição. Nós temos uma norma que eu vou examinar para fazer tomar a decisão, falando na figura do magistrado, ou a fiscalização na figura da autuação, quando ela verifica prejudicado o relacionamento saudável que nós mencionamos. Quais são as obrigações do tomador em relação aos empregados da prestadora de serviço? As obrigações do tomador em relação à prestação de serviço são, como nós mencionamos antes, se tu tiver o refeitório, os trabalhadores da terceirizada vão se inserir naquele ambiente de trabalho e vão ter direito ao mesmo atendimento, à mesma presteza que ele teria com seus, ou melhor dizendo, o tomador com seus trabalhadores. O prestador vai ter uma vantagem quando ele fizer a prestação de serviço para uma grande empresa que tem um refeitório, porque seus trabalhadores da terceirizada estão amparados pela lei, eles vão poder se alimentar da mesma forma e vão participar do programa de alimentação sem aquela situação de ter um tratamento diferenciado, que é o que acontece muito, né? Porque a empresa é uma grande empresa, por exemplo, ela tem um terceirizado e o terceirizado sempre é uma equipe, vamos pegar uma indústria que tenha 1000 trabalhadores, o terceirizado pode ser uma equipe de 100 trabalhadores. Daí ela vai ter o atendimento regrado com essa situação dentro do tomador. Uma outra regra que é muito importante, nós mencionamos, é a questão a diferença entre convênio e o alcance da segurança e saúde para o trabalhador. Então, na área da saúde, quando o tomador tem, e aí a gente usou um exemplo de uma grande empresa, ele tem lá o ambulatório, né, onde tem a enfermagem, tem os atendentes, as técnicas, tem o médico que faz a prestação de serviço lá. Nesse caso, é como eu tivesse uma unidade de saúde para todo um contingente que está dentro do ambiente de trabalho, inclusive das terceirizadas, eles vão ter acesso. Então, nesse caso, né, quando os empregados da terceirizada são alocados dentro da empresa contratante, os benefícios que a empresa contratante, se ela tem um refeitório, esses empregados usufruirão disso, e se tiver um ambulatório interno também. Diferentemente, se a empresa ela tem um convênio com um restaurante, aí os empregados da contratada não têm nenhuma situação em relação a isso, ou seja, não usufruem desse benefício. E também se a empresa contratante tiver convênio médico terceirizado e não dentro da empresa, também os empregados da contratada também não terão esse benefício, é só quando está nas dependências da empresa. Exato, essa pergunta para nós com a reforma trabalhista ela é bastante recorrente, porque como a gente faz uma primeira leitura, a regra diz, eles terão o mesmo atendimento médico que tem a contratada. Fala da questão das normas de segurança, e aí existe, os empresários é muito importante a gente ter esse conceito e sempre reprisado, que a regra diz, inclusive o E-Social usa lá a sigla SST, significa Segurança e Saúde.
São dois eventos muito importantes, mas são separados, eles são distintos. Que segurança significa tudo aquilo que vem a questão do EPI, vem a questão dos laudos em relação àquilo, né? Então, por exemplo, a questão das medidas de proteção no ambiente de trabalho, isso os trabalhadores da terceirizada vão ter, porque é no ambiente. Então, essas regras de segurança com relação ao uso do EPI, o trabalhador da terceirizada vai utilizar o EPI de acordo com o ambiente. Tanto é que nós vamos ter, como empresa contratante, muito mais ainda de verificar o regramento também para o meu empregado da empresa terceirizada. Que é muito importante a gente verificar, sim, e o empresariado, vou pegar o exemplo da Lefisc, né? Nós temos definido no nosso ambiente de trabalho que a terceirização está regrada. Existe uma dúvida com relação à figura típica do contrato de trabalho, que é a subordinação. Então, aquilo que nós mencionamos antes é assim, subordinação significa que ele está sobre ordem. E na terceirização, ela tem uma figura híbrida que é misto. Eu não vou ter o terceirizado com autonomia, sem relação a direcionamento do meu trabalho, porque a questão da prestação de serviço, como nós falamos antes da parceria, significa que eu posso coordenar o trabalho do empregado da terceirizada. Ele não vai estar subordinado exatamente dentro da regra de mim, porque ele tem um empregador que é responsável, mas como eu tenho responsabilidade subsidiária, eu vou administrar, significa aquela boa relação. Então, nós temos das nossas atividades da Lefisc, ela tem um trabalhador de uma terceirizada e esse trabalho, suponhamos que até a própria a questão do trabalho da TV Lefisc. A TV Lefisc pode ter uma empresa terceirizada, mas no momento que nós estamos trabalhando e estamos fazendo a questão da programação, tudo, eu vou ter uma supervisão sobre o serviço terceirizado. Porque na terceirizada ele pode, inclusive, trabalhar com alguns segredos da empresa, que isso vai ter uma necessidade de prever em contrato e não há nenhum erro em eu direcionar ele. Eu não posso, é muito importante as empresas entender, como eles nos perguntam, daqui a um pouco eu estou dizendo que o empregado vai trabalhar em determinado horário, em determinada função, eu estou dizendo para ele que ele não deve chegar atrasado, que ele vai ser advertido, eu estou dizendo que ele não trouxe atestado, que ele faltou, isso não é o meu trabalho. Eu, como contratante, eu vou continuar com aquilo que já é conhecido dessas empresas que continuam no ramo que a gente falou, conhecida pela turma, que é limpeza, vigilância, entre outros. Eu vou continuar com essas questões assim da relação e muito mais com a regra legal da responsabilidade em tratar isso bem diferente e não vou criar, porque o requisito do trabalho de subordinação, dependência econômica nos primeiros momentos não tem, os benefícios alcançados, eles são realmente de uma empresa estruturada, com segurança para a empresa tomadora, e por isso a importância do tema de nós falar com o empresariado em função dele verificar que essas regras do direito do trabalho sempre foram complicadas a sua aplicação. Mas o que realmente pode mudar é a relação de fato que essa traz por meio do direito do trabalho uma obrigação que não existia, que eu possa passar a ter, ou uma obrigação que eu fazendo dentro da regra, ela segue uma normalidade. Na verdade, a contratante, ela pode determinar trabalho, mas não pode ficar numa determinação administrativa daquele empregado da terceirizada. Ora se ele chega atrasado, ora se ele... Isso é problema da contratada. Isso não é problema da contratante, é problema dela. É a empresa contratante que comunique a contratada que uma pessoa faltou e ele precisa de uma reposição daquela pessoa. Agora, o trabalho em si, quem pode regrar é a própria contratante, pois ela é a detentora do conhecimento daquilo que ela quer atingir com aquele trabalho. Essa é uma diferença. Uma diferença muito importante, né? e permanece, né? Porque isso. A gente vê muito nas questões de escrita e no nosso atendimento de consultoria que essa situação ela é bastante repetida para os profissionais da contabilidade, para os empresários, porque ela antes não tinha o regramento e ela parece pouco palpável, ou seja, a gente não consegue, né, palpar a regra de fato e verificar onde eu estou cumprindo e descumprindo. Exatamente. Mas essa relação que a lei criou da responsabilidade faça com que eu também possa dirigir
o trabalho com autonomia. Eu talvez usaria um exemplo equivocado, mas para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia assim, o serviço que a máquina faz, o serviço computadorizado. Não é? Está automatizado aquele processo produtivo, tem um programa tudo, mas o trabalhador que está fazendo aquilo, ele segue o regramento das normas técnicas e segue o regramento daquela empresa que é detentora daquela atividade, ou seja, eu sou uma terceirizada, né? Então nós temos as montadoras que a gente pode utilizar, que é as mais robotizadas que a gente tem do senso comum, mas temos muitas outras atividades, então significa que aquele comando que a máquina está fazendo, o trabalhador que está da contratada, ele tem aquele regramento de prestar conta direto. O da terceirizada, ele vai seguir, mas ele também vai ser supervisionado e vai ser orientado e vai, obviamente, ouvir o representante ou aquele que dirige o trabalho da contratante. Claro. Muito bem. Quanto ao MEI, agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Uma empresa ela pode terceirizar suas atividades mediante a contratação do microempreendedor individual, que é o MEI? Pode, nós podemos esclarecer assim para o nosso público. O MEI ele é uma figura que a gente pode chamaria ele de híbrido, ou seja, ele é muito confundido com o PJ e muito restrito às suas atividades. Então, a Lei Complementar 123, que disciplinou e criou o CIMEI, ela define lá a legislação em que atividades o MEI poderá prestar serviço. Então, dentro das atividades autorizadas pela lei, que são especificamente as definidas, um exemplo, uma atividade de eletricista, uma atividade de hidráulica, esse pode realmente ser tomado como terceiro por uma empresa para prestar aquele serviço, né? Ou seja, o MEI poderá ir. No direito do trabalho, o MEI não é tratado como pessoa jurídica para fins trabalhistas e para fins previdenciários, porque por isso que a gente falou que ele é uma figura híbrida. Eu não estou contratando uma empresa. Não é porque ele tem o CNPJ, que o legislador achou a melhor maneira dele se identificar, até para poder, porque ele tem acesso a fontes de recurso, tudo nessa condição, ele tem ali o seu faturamento, tudo, que ele vai ter as suas atividades. Então, são inúmeras atividades que o MEI pode prestar. Agora, na prestação de serviço, na terceirização, é restrito. E tipicamente, ou exatamente aquelas atividades que o legislador autorizou. Fora essas situações, eu estou contratando um outro empregado que eu vou entrar naquela figura que nós falamos anteriormente de uma espécie de projetização. O MEI não é uma PJ, mas eu estou dando aspecto de PJ e estou pedindo ou concordando que ele preste serviços para mim. E sem ter que o legislador também deixou o MEI sem a responsabilidade da tributação previdenciária. Ele é liberado da tributação previdenciária, então eu sou obrigado na tributação previdenciária da CPP, que nós conhecemos a chamada cota de previdência patronal, que dos 20%, quando eu tenho o serviço tomado do MEI nessas autorizadas, eu sou contribuinte. O tomador é contribuinte. E, Anselmo, a lei é muito clara, né, sobre isso. Ela diz quais os serviços de MEI, como você citou ali, a elétrica, mas nós temos a hidráulica, a pintura, nós temos a reforma de veículo. Esses são os serviços que pode ser terceirizado via MEI. Os demais serviços não podem ser terceirizados via MEI. Esta é uma confusão que a gente vê que chega muito na consultoria, porque tão logo saiu a reforma trabalhista, passou-se a entender-se que as pessoas poderiam fazer uma MEI e fazer qualquer atividade, que a gente vai tratar daqui um pouquinho sobre a atividade afim, mas podia fazer qualquer atividade. E não, o MEI, ele somente pode fazer essas atividades determinadas em MEI. Exatamente, porque a confusão, ela gera a dúvida gera essa confusão, porque ele é uma figura híbrida, os tomadores esquecem de pegar um assessoramento, ou seja, aquelas empresas que não têm uma assessoria qualificada, como a lei física, que presta para o profissional, para o empresário ter uma orientação, ele vai acabar tendo a contratação do MEI, e uma das coisas que muito acontecem, eles pagam o MEI, na hora que
vai se gerar as obrigações previdenciárias do MEI que prestou serviço nessas atividades autorizadas de elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, reparo de veículo, ele vai verificar que com essa situação ele tem compromisso, como nós falamos há pouco, da Previdência. Então ele teve, na verdade, um preço e temos notícias de MEI participando de concorrência, por exemplo, do melhor preço para a empresa, do melhor preço para um condomínio na reforma de um prédio, do melhor preço para a prestação daquele serviço, e vamos verificar que aquela atividade não está autorizada pela legislação. Aí ele acaba tendo que contribuir com os 20% que ele não mensurou no custo. É verdade. E até porque o MEI também não pode sofrer retenção, que aí seria uma maneira de eu elidir a responsabilidade. Que a lisão de responsabilidade aqui significa, ou seja, eu faço a retenção para me precaver de uma responsabilidade que a legislação permite, mas o MEI não tem essa situação. Eu não posso elidir responsabilidade porque eu não posso reter a contribuição dele. A lei dá esse benefício para ele e ele não só está isento de pagar a cota patronal pelos serviços, ele só paga sobre o salário do seu empregado, como ele não está sujeito a prestar informações porque ele não sofre retenção. Diferente de um autônomo, né? Sim, se fosse diferente. o caso de um autônomo, seria retido os 20% dele, se fosse o caso, né? Mas não no caso do MEI. O MEI é impedido desse Exatamente, aqueles que não seguirem essa orientação e contratarem o MEI, eles vão ter, num primeiro momento, poderão direcionar ele para dar um tratamento de trabalhador autônomo, que é uma novidade na reforma trabalhista, que ele pode ser contínuo, tá? Mas também vai levar à possibilidade da fiscalização te autuar ou esse MEI entrar com processo e a chance de tu ter o pedido aceito é muito grande, porque o juiz vai verificar quais são as atividades que ele prestou e como se comportou essas atividades. Aí eu vou verificar que eu dirigi o trabalho dele, ele está naquelas atividades que não é autorizada. No judiciário trabalhista eu vou acabar assumindo o passivo trabalhista, não subsidiariamente, sim com relação à integralidade da continuação do vínculo ou um novo vínculo a partir daquela situação equivocada que eu tomei. Vínculo direto trabalhista. Muito bem. Nós temos hoje uma palavra que é muito utilizada pelo senso comum, que é a chamada quarentena. Ou seja, o que é a famosa quarentena em relação à terceirização? A quarentena, como a gente tem mencionado, ela é utilizada para definir um espaço de tempo entre o seu empregado desligado, que vai criar ou vai participar de uma prestadora de serviço, que é o tempo que o legislador criou, que é os 18 meses, que é o espaço entre a rescisão e a prestação de serviço na condição de empregado para o próprio tomador. Foi uma maneira que o legislador criou, porque a gente tem notícias de vários segmentos, e no segmento do transporte andou com muita ênfase isso, que é, a partir do momento em que saiu a reforma trabalhista, viu-se a possibilidade de muitos trabalhadores tornar-se MEI, a possibilidade de muitos trabalhadores tornar-se empresários. Porque o que aconteceria se o legislador não tivesse essa preocupação e essa distinção? Eu poderia, hoje, ter um empregado com um contrato rescindido e amanhã ele está para uma terceirizada continuando na mesma atividade ou qualquer outra atividade dentro da minha empresa, que é a possibilidade de terceirizar inclusive as atividades fins, que nós vamos detalhar com relação à decisão do Supremo. Eu teria esta situação resolvida, mas existe muito cuidado e existe um engano que ela não pode ser dessa forma. Ficaria mascarada a situação, né? Sim, podemos dizer que ela ficaria, de certa forma, coberta, tá, por uma possibilidade que juridicamente não vai se confirmar. Isso que você falou é bem interessante, porque ocorreu de fato. Empresas transportadoras, elas passaram a solicitar a seus empregados, rescindiram, passaram a pedir que eles fizessem uma empresa para eles prestarem os serviços de freteiros. Só que não olharam esse prazo da quarentena, que são 18 meses. Ou seja, imediatamente após a rescisão, passaram a continuar o serviço. Então, em nada mudou a relação entre eles, salvo se eles tivessem aguardado os 18 meses, e ninguém quase fez isso. Aí sim não teria sido caracterizado o vínculo empregatício.
No entanto, a gente viu muito isso no mercado, dentro da nossa consultoria acontecer isso, as empresas ligando e perguntando se isso era possível, desligar um empregado neste mês, ele constitui uma empresa no mês que vem e fazer o mesmo serviço, não observando a regra da quarentena de 18 meses. Então, isso é importante ficar claro aos participantes, que para as atividades afins tem que ser observado a quarentena. Exato, e é muito importante, tem dois aspectos que nós podemos ressaltar, que pode ficar desavisados daquele que não está diretamente ligado, como é o caso da nossa parte profissional e legal de orientar, que é o empregado, se ele é aposentado, a regra não proíbe. E se ele for empresário também dessa empresa, a regra não proíbe. É tipicamente na figura do empregado para evitar evasão, que mesmo assim muitas empresas não respeitaram, do quadro funcional para um terceirizado, porque eu imagino assim, eu posso terceirizar todas as minhas atividades. Então, eu desavisadamente ou mal assessorado, vi a diminuição dos meus custos e ser tentado a isso. Até as propostas, e nada de errado com as empresas terceirizadas de começarem a atuar mais fortemente para que ela tenha mais clientes, ou seja, que ela tenha mais inserção no mercado naquele segmento que ela atua. Mas a gente tem que verificar que é o seu ex-empregado que a lei veda. Porque ficaria sem sentido, né, se o legislador tivesse vedado a atividade empresarial. Tanto é que ele liberou do aposentado, porque o aposentado presume-se que ele já tem um sustento. Ele não ficaria dependente exatamente de um processo demissionário sem... E muito aconteceu também das empresas adotarem, porque a reforma trabalhista criou a rescisão por acordo, que tem uns valores econômicos, e as pessoas estavam saindo por acordo e ingressando, abrindo uma PJ para prestar o serviço. Ou seja, a PJ vai para o mercado de trabalho, como tem muitos técnicos que se originam isso na prestação de serviços, né? Para as empresas de telefonia, as empresas de TI, tem muito pessoal da área técnica que criou a sua empresa. Aí ele tornou-se empresário sem nenhum problema ele prestar serviço para mim como terceirizado. A proibição, que é muito importante ressaltar, é na figura de empregado da terceirizada sendo tomado serviço com o meu ex-empregador. Então, por exemplo, o setor de TI de uma empresa, ele todo composto, são empregados da empresa. Resolvem constituir uma PJ, mas continuam prestando serviço para aquela empresa. É bem esse caso que estamos falando. Sem respeitar a quarentena. Vai trazer o vínculo empregatício para a contratante? Vai manter o vínculo, porque eu fiz uma simulação, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas saíram, os trabalhadores saíram do seu antigo empregador e foi criada uma terceirizada. Sabe-se que uma terceirizada ali, ela seria criada talvez por 1, 2 daqueles profissionais e não vão ser, por exemplo, 10, que é o mínimo que a lei vai colocar, né? Um capital de 10 mil se eu tenho, né? Ou 1, 2, 3, dependendo do tamanho. Muitos daqueles trabalhadores tornarão-se empregados da nova empresa. É aí que o legislador vedou. Porque, na verdade, eu simulei uma rescisão, a saída, em um primeiro momento com um aspecto legal, mas sem observar a proibição, que é isso então que nós definimos no senso comum, que é chamado de quarentena. Não, né? Muitos confundem, quantos dias era? Não, mas é 40 dias, não, é 18 meses, 1 ano e 6 meses. É que é uma figura que veio do meio da atividade pública, né? Que é um espaço entre tu sair de um cargo público e pode entrar na iniciativa privada. A legislação do direito público usa essa expressão e o judiciário adotou para as relações das empresas privadas o mesmo termo. O legislador não chamou de quarentena na reforma trabalhista. Ele só colocou que é um espaço de 18 meses. A gente usa a palavra quarentena porque é assim que chega em nossa consultoria, as palavras, essa questão, mas é 18 meses. E uma questão para esclarecer ainda é que alguns, eles questionam, em vez de os empregados fazerem uma PJ, um terceiro fazer a PJ e contratar os empregados daquela empresa. O resultado é o mesmo. O mesmo. Então, isso que tem que ficar claro, que não importa se na parte societária vai ser uma pessoa que nunca teve vínculo, por exemplo, a Lefisc vai terceirizar, por exemplo, a sua consultoria.
Se todos os consultores eles forem empregados desta outra pessoa que não tem vínculo nem com a Lefisc, mas continuar prestando serviço direto com a Lefisc, tem o vínculo empregatício estabelecido. Então, se não esperar os 18 meses, que é o tempo de quarentena, significaria que no 19º mês, esses empregados poderiam prestar serviço com a Lefisc sem a vinculação. Exatamente, serem contratados da empresa terceirizada. E muito importante que nós mencionamos antes, eles vão ser contratados da empresa terceirizada, mas aquela experiência profissional, aquele conhecimento, aquela situação, ela vai se manter porque é um serviço especializado, né? Um profissional de inserção no mercado e um profissional com qualificação da atuação do quadro que a Lefisc tem, difícil de se encontrar, porque ele precisa de uma larga experiência e de uma equipe que tenha somatizado os seus conhecimentos, que aí não é só o conhecimento literário, e sim o conhecimento intelectual que é necessário para esses trabalhadores. Então, às vezes a gente olha muito isso, tá? Como é que eu vou contratar um serviço da terceirizada se aqueles profissionais eu não tenho noção de que eles realmente são capazes para aquela atividade? Por isso que o legislador vedou para evitar de que existisse uma migração para terceirizada na condição de empregado e que tu ficasse tentado no primeiro momento não ter ninguém nos teus quadros. Uhum. É para uma situação, ela vai ter um caminho natural, que isso é muito importante, aqueles que já estão e aqueles que vão ingressar têm esse espaço de verificar no mercado de trabalho e nas relações que o legislador deu um caminho natural. A vedação ela é benéfica em função de que tu vai ter uma segurança jurídica nessa parceria, que é muito importante. A segurança jurídica que está se falando para aquele que é ex-empregado, no sentido que ele passa a ter as obrigações como empresário a partir do 19º mês. E para a empresa também a sua segurança de que aquela terceirização não vai trazer o ônus de vínculo empregatício, se respeitado esse período que estamos falando. Anselmo, nessa quinta-feira nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às atividades fim. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso e também se é aquilo que a gente chama em direito com efeito erga omnes, ou seja, que vale para todos. Sim, o STF decidiu em duas ações. Uma ação que ela chama direito repercutório, que tratava da terceirização, e a outra ação que era um recurso extraordinário. O que o tribunal decidiu? O tribunal decidiu que é lícita a terceirização em todas as atividades, conforme a reforma trabalhista trouxe, porque o questionamento que tinha dos profissionais e das empresas é se o tribunal tomasse uma posição de entender, mesmo antes da reforma trabalhista, que a terceirização não é viável e não está no nosso ordenamento, nós teríamos uma espécie de refreamento com relação à reforma trabalhista. Uhum. Ela teria, embora decidido de outra forma na outra ação, especificamente a reforma trabalhista, mas ela deixaria no vazio. Então, o que o STF tomou uma decisão que a gente coloca dentro desse recurso extraordinário? Tem o chamado efeito vinculante. Significa que todos os processos sobre aquele assunto ficaram sobrestados, ficaram sem julgamento, esperando a decisão. Como o tribunal aprovou a tese de que a terceirização é lícita, inclusive nas atividades fins, nós vamos ter essa situação dentro da figura que nós chamamos no direito, que é do latim, do erga omnes, ou seja, vai beneficiar todas as demandas que tinham pedido em contrário em relação às atividades fins cumpridas, esses requisitos que nós mencionamos aqui. Então, a novidade que veio do judiciário, ela é muito importante porque ela corrobora, ou seja, ela deixa a vigência da regra como um caminho natural que nós falamos antes para as relações serem estabelecidas e, como um dos votos dos ministros ele mencionou, a naturalidade do caminho ou os eventuais vícios elas vão existir e está estabelecido no ordenamento jurídico quais são os cuidados, as obrigações e a responsabilidade que eu tenho para a terceirização.
Então não existe esse susto que muitos têm assim, bom, agora tudo pode ser terceirizado e não vai ter mais emprego, o pessoal vai ficar na informalidade. Não, porque para ser terceirizado tu tem que ser uma PJ constituída com aquele regramento registrado e ter nos teus objetos aquela situação de que tu vai prestar um serviço e por isso a regra do capital. Então o tribunal colocou para nós essa situação que é desse efeito repercutório, ou seja, do efeito geral, que vai, obviamente, amparar até futuras demandas, que significa que elas têm já uma decisão do Supremo. Caso venha a ser arguido num recurso extraordinário, o recurso vai ser indeferido, porque ele vai abordar de tema que o tribunal já decidiu. Certo. Só o próprio tribunal poderia rever isso para entender diversamente a aplicação da lei. Então, essa decisão do Supremo, ela vem em consonância a tudo isso que nós falamos nesse webinário, esses cuidados em relação à PJ, a formação da PJ, a capital, a quarentena, toda essa questão, ela está trazendo esse fechamento daquilo que nós abordamos. Muito bem, nós agradecemos a todos os participantes e os convidamos a participar dos nossos próximos webinários, bem como dos cursos da LEFISC nas modalidades IAD e presencial. Para tanto, vocês podem entrar no nosso site e no link ali de cursos e verificar a nossa programação. Para aqueles que não são nossos assinantes, vocês podem entrar no link Assine Já. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Anselmo. Obrigado. E se me permite um último recado, é muito importante para nós, para os senhores, saber que a orientação qualificada é investimento, não é despesas, porque eu preciso, nessa dinâmica do direito do trabalho, direito previdenciário, estar sempre preparado e com as reformas que aconteceu a trabalhista e agora com o e-social, o dinamismo é muito amplo e a gente tem que buscar uma orientação, porque é a mesma situação que tu tem já na naturalidade de buscar um especialista na área médica, por exemplo. Né? Aí eu vou num especialista para tirar então, e a LEFISC é especialista, por isso nos permite apresentar esse trabalho aos senhores. Muito obrigada, então.